Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja bem-vindo a mais um devocional. Seja bem-vindo a mais um momento onde vamos aprender da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, todos os dias de manhã estamos aqui. Estamos aqui entrando na presença de Deus para aprender da sua palavra, aprender aquilo que Ele tem para nos ensinar no dia de hoje. A palavra de Deus tem vários ensinamentos, promessas, tem tudo aquilo que precisamos para vivermos plenamente bem. Deus, Ele deseja que eu e você possamos viver bem, na plenitude da vida. Amém? Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Como é bom iniciarmos o dia na presença de Deus. Seja bem-vindo, bom dia Gine, seja bem-vinda querida, Deus abençoe. Bom dia Bruna, seja bem-vinda, Deus abençoe. Bom dia meu amigo Zaguete, seja bem-vindo querido, Deus abençoe. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês, com a casa de vocês, com a família. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Vamos chegando. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos começar. Obrigado, Bruna. Obrigado, Zaguete. Obrigado, Gi. Vamos iniciar o nosso devocional. Como é que vocês acordaram hoje? Confiante? Com a expectativa alta de que esse é o dia que o Senhor fez e será um dia extraordinário na presença dEle. Deus é bom, Deus é bom. Procure enxergar a bondade de Deus em todos os momentos do seu dia hoje. Deus te acordou porque os planos dEle continuam de pé. Deus te acordou porque a obra dEle continua. Amém? Queridos, vamos conversar um pouquinho hoje sobre as impossibilidades da vida, né? E o tema do nosso devocional hoje é quando as impossibilidades se tornam possibilidades. Grave isso. Quando as impossibilidades se tornam possibilidades. O que é impossível para você é possível para Deus. O que é impossível para você realizar é impossível para Deus. Bom dia, Mira. Bom dia, Cacazaia. Bom dia, corretora Aline. Sejam bem-vindos. Existem coisas impossíveis para a gente. Existem coisas que a gente olha e não vê solução. É nessa hora que Deus age. É nessa hora que Deus trabalha. E as impossibilidades em Deus se tornam possibilidades. As impossibilidades em nós continuam sendo impossibilidades. Amém? Então entenda que a nossa vida tem que ser uma vida em Deus, porque se crermos, veremos a glória de Deus. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês uma porção da palavra que está em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao 24. Hoje vamos ler uma porção grande da palavra, mas se faz necessário para esse devocional que eu quero compartilhar com vocês hoje. É uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem, e eu fui amadurecendo essa palavra em Deus. Fui escrevendo, lendo a palavra, e me abençoou muito. Me fez enxergar algumas coisas de forma diferente. Me fez enxergar que as minhas impossibilidades são oportunidades para o milagre de Deus. Grave isso. As suas impossibilidades, aquilo que você não é capaz de realizar, a sua limitação, aquilo que você não consegue colocar como prática na sua vida por causa da sua limitação como ser humano, por causa da sua fraqueza como ser humano, se tornam oportunidades para que o milagre de Deus aconteça. Como Deus disse para Paulo,
É na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Amém? Então seja bem-vinda, Norimar, Deus abençoe. Seja bem-vinda, Nath, Deus abençoe, querida. Eu quero começar esse devocional lendo essa porção da palavra. É uma porção grande da palavra. A gente vai ler 1 Reis e vamos ler do capítulo 17, do versículo 7 ao 24. Preste bem atenção nessa palavra. É uma palavra que vocês já ouviram, mas ela tem muito a nos ensinar. Preste bem atenção. Diz assim a palavra de Deus: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para que eu possa beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Ela foi e fez, preste bem atenção nisso, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, a dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Viestes para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, e clamou: Senhor, meu Deus, faz voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. É verdade. A gente viu uma situação de uma mulher que todos os seus recursos acabaram. Ela tinha ficado viúva, e naquela época ser viúva era como se fosse uma maldição. Ela perdeu o provedor da casa, ela não tinha o que comer, e depois ela perdeu o seu filho. Ela não via possibilidades de continuar a viver. Mas entenda, as impossibilidades em Deus se tornam grandes possibilidades. E ela experimentou isso, porque os profetas daquela época representavam a presença de Deus onde eles estivessem. E Elias era um homem de Deus e foi enviado ali por Deus, e Deus já tinha falado para ele quando ele estava no riacho,
que ele fosse para Sarepta, porque lá ele já tinha ordenado uma viúva que cuidasse dele. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: pois nada é impossível para Deus. Por isso eu venho nessa manhã para te dizer, não olhe para as suas impossibilidades, não olhe para as suas limitações, foque sempre no Senhor, porque nele tudo se torna possível na sua vida, tudo. Grave isso que eu vou te dizer, não desperdice seus dias pensando no que você não tem. Ela não tinha nada, ela tinha um pouquinho de farinha, e ela ia fazer uma comida para ela e para o filho, e depois eles iam se preparar para morrer. Mas não desperdice seus dias pensando no que você não tem, mas celebre a Deus por tudo que Ele já tem feito por você e continuará fazendo. Não existem impossíveis para Deus. Todas as nossas impossibilidades, elas se tornam possibilidade diante de Deus. Todas as nossas faltas, todas as nossas escassez se tornam alvo de milagre quando eles são colocados diante de Deus. Entenda uma coisa, as suas impossibilidades vão gerar oportunidades por o operar de Deus na sua vida. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você está vivendo como escassez hoje, eu não sei o que está te faltando, eu não sei o que você vive como realidade de vida, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que você crê. E Ele vem nessa manhã te dizer, não olhe para o que você não tem, porque o que você tem nas suas mãos vai ser alvo de milagre. O que você tem nas suas mãos vai ser alvo de milagre. A sua impossibilidade nas mãos do Senhor vai se tornar possibilidades. Creia nisso. Creia nisso. Agora, como é que eu sei e como é que eu entendo que as minhas impossibilidades se tornam possibilidades? Como é que eu sei que a minha escassez é uma grande oportunidade para o milagre de Deus? Como é que eu sei que as minhas limitações e as minhas fraquezas são alvos da misericórdia e do milagre de Deus na minha vida? Eu separei aqui algumas coisas importantes que vão me ajudar e te ajudar a entender que as minhas impossibilidades se tornam possibilidades quando, primeiro, eu entendo que tenho tudo o que preciso. Primeira coisa, entenda que você tem tudo aquilo que você precisa ter. E são essas coisas que você tem que são alvo dos milagres de Deus para a sua vida. Deus não vai fazer milagre com aquilo que você não tem. Deus vai fazer milagre com aquilo que você já tem. Ele vai usar o que você já tem para operar na sua vida. Então não fique olhando a falta. Fique olhando o que você já tem. Quando pegamos o que temos e colocamos na mão do Senhor, Ele multiplica, Ele transforma. A questão não é o que temos, é para quem entregamos o que temos. Então o que você tem, entregue nas mãos do Senhor, entenda que você tem tudo que você precisa. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 ao 12 que lemos. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. E olha a resposta dela, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Isso é o que ela tinha. Ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E ela disse isso para um profeta, ou seja,
ela pegou o que ela tinha, expôs para o homem de Deus. Queridos, não tenha vergonha do que você tem. Não tenha medo do que você tem. Submeta ao senhorio de Cristo. Pega o que você tem, mesmo que seja um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Submeta ao senhorio de Cristo. Foi o que ela fez. Foi o que ela fez. E ela continua: estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para comamos e depois morramos. Ela expôs a realidade para Deus. Ela pôs a realidade para Deus. Sabe, queridos, ao invés de orarmos que Deus nos abençoe mais, vamos orar dizendo que Deus use o que eu tenho para que em tuas mãos seja multiplicado, transformado e abençoado. Pega o pouco que eu tenho, Senhor, e faça transbordar. Pega o pouco que eu tenho, Senhor, e faça transbordar. Ore nesse sentido. Em vez de pedir que Deus abençoe mais, porque Ele abençoa, mas ore a Deus dizendo: pegue o pouco que eu tenho, Senhor, que é teu, e faça transbordar. Faça transbordar. O pouco na mão de Deus se torna muito. O pouco na nossa mão continua sendo pouco. Tudo que Jesus precisa para abençoar a minha vida e a sua vida é o que você tem na sua mão. É o que eu tenho na minha mão. Tudo que Jesus precisa, nós já temos. Entenda que Deus quer nos abençoar com o que já somos, com o que já temos. Ele só está esperando receber o que temos para que o milagre aconteça. Lembra da multiplicação dos pães? João capítulo 6, versículo 9 ao 11 diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora, o que é 5 pães de cevada e 2 peixinhos para milhares e milhares de pessoas com fome? Na lógica humana, não é nada. Mas o que os discípulos fizeram? Eles pegaram aquilo que o menino tinha e submeteram ao senhorio e ao poder de Cristo. Mas eles estavam meio preocupados, porque quando ele disse, os discípulos, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, eles disseram ainda: mas o que é isto para tanta gente? Jesus então tomou os pães, deu graças, o repartiu entre os que estavam sentados. Agora, olha essa frase. Repartiu entre os que estavam assentados. Tantos quanto queriam, comeram até se fartarem, e fez o mesmo com os peixes. Sabe, queridos, agradeça pelo que você tem. Cristo pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e deu graças. Dar graças quer dizer obrigado. Obrigado pelo que eu tenho. Obrigado por aquilo que o Senhor já me deu. Agora, Senhor, toma o que eu tenho e que o milagre seja feito conforme a tua vontade. Conforme a tua vontade. Sabe, tudo que você tem e compartilha com Jesus, você recebe multiplicado. Grave isso. Tudo que você tem e compartilha com Jesus, você receberá multiplicado.
Eu não sei o que te falta. Eu não sei o que você tem. Mas compartilhe com Jesus. Entregue para Ele. E se prepare para viver o milagre de Deus na sua vida. Porque o que você tem, você colocou nas mãos certas. Você colocou na mão daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. E essa impossibilidade se tornou possibilidade porque você reconheceu o que você tem. Amém? Vocês estão comigo? Segunda coisa que precisamos entender para que as nossas impossibilidades se tornem possibilidades. Valorize o processo e não apenas o resultado. Valorize o processo e não apenas o resultado. 1 Reis capítulo 17, versículo 13 agora. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Elias olhou para a realidade dela, porque ela expôs a sua realidade. Ela expôs o que ela tinha. Elias olhou para a realidade dela e disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Recebe a palavra, querido, e faça exatamente como você recebeu a palavra. Receba a direção de Deus e faça exatamente como Deus te pediu. E foi o que Elias disse: faça o que eu disse, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E em seguida ele disse: e depois faça algo para você e para o seu filho. Mas aí na lógica humana a gente ia falar: mas como faça algo para mim e para o meu filho? Se o que eu tenho eu vou fazer para você? Essa é a visão humana. Essa é a nossa vista. Existe uma diferença, eu quero abrir um parênteses aqui para você entender muito bem isso. Isso de repente vai ser uma outra mensagem que eu vou fazer de devocional, mas o Espírito Santo me diz agora nesse momento o seguinte: existe uma diferença entre visão e vista. Vista é aquilo que enxergamos, a nossa realidade limitada. Visão é enxergar além da nossa realidade. E aí eu te pergunto: você vive por vista ou por visão? Ela estava vivendo por vista. A viúva estava vendo a sua realidade. Elias estava tendo a visão. Ele estava olhando o milagre. Quando você olhar para a sua realidade, já enxergue o milagre. Quando você olhar para as suas impossibilidades, já enxerga a possibilidade. Quando você olhar para os seus problemas, enxergue Deus. Viva por visão e não por vista. E foi o que Elias estava ensinando para essa mulher. Vá, faça como eu disse. Faça como eu disse. E ela fez. Sabe, queridos, não tenha medo do processo. Não tenha medo do processo. Se você está debaixo da palavra de Deus, o processo será maravilhoso. O processo será pedagógico. O processo será transformador. Sabe por quê? Porque Deus sempre trabalha ao nosso favor. Sempre trabalha para o nosso bem. Como eu sempre falo aqui nos devocionais, Deus quer te ver bem todos os dias. Deus quer te ver bem nesse processo de vida, nessa jornada de vida. Entenda que você nasceu para dar certo, você nasceu para viver bem. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus? Então descansa, porque Deus não dorme. O próprio Jesus Cristo disse: eu trabalho e meu Pai continua trabalhando. Enquanto a gente dorme, Deus opera.
Então descansa nessa promessa. Não tenha medo do processo, valorize o processo, porque é o processo que vai te amadurecer. É o processo que vai fortalecer a sua fé. É o processo que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. É o processo que vai te dar um relacionamento mais íntimo com Deus. Valorize o processo. Não importa o tempo. Sabe, o que você chama de atraso, Deus chama de processo. Grave isso. O que você chama de atraso, Deus chama de processo. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Ele não se atrasa. Ele só executa o processo. Valorize o processo. Valorize a beleza do processo. Viva o processo. Porque esse processo faz parte do grande milagre que está por vir. Ah, pastor, mas o meu processo está doendo demais. Continue firme. Olhe além, olhe por visão. Sabe, Jesus Cristo viveu o processo. Jesus Cristo viveu o processo. E ele viveu o processo até o fim. E pelo fato dele não ter desistido do processo, um processo extremamente dolorido, eu e você não conseguimos mensurar a dor do processo de Cristo, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida em nós. Mas Jesus tinha uma visão. E quando Jesus Cristo olhou para a cruz do Calvário, ele contemplou, a palavra de Deus diz, a alegria que lhe foi proposta. Agora imagina, você olhar para uma cruz, símbolo de sofrimento, ele sabia que ele ia ser crucificado. E ele contemplou a alegria que lhe foi proposta. Sabe por quê? Por causa da sua visão. Jesus Cristo, quando olhou para a cruz, ele olhou além da cruz. E quando ele olhou além da cruz, ele viu lá, eu e você. Por isso ele suportou o processo. Por isso ele viveu o processo. Extremamente humilhante, vergonhoso e dolorido. E o processo de Cristo estava com um peso tremendo, porque ele estava carregando todos os nossos pecados. Mas por causa da sua visão e da sua contemplação, além da cruz, que lá ele enxergou eu e você, ele suportou o processo. Então, queridos, valorize o processo. Olhe além das circunstâncias. O que você chama de atraso, Deus chama de processo. Então, a segunda coisa, valorize o processo. Não fique esperando o resultado. Não valorize só o resultado virá. Porque todo processo gera consequência. Todo processo gera resultado. Mas nem todos conseguem suportar, viver, experimentar o processo. Então valorize o que você está vivendo. Faz parte do processo. Terceira coisa importante que eu e você precisamos aprender quando as minhas impossibilidades se tornam possibilidades, é quando eu foco nas promessas de Deus. Eu não só valorizo o processo, eu não só reconheço que o que eu tenho já vai ser motivo para o milagre acontecer, mas eu foco nas promessas de Deus. Ei, você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus na sua vida? Eu tenho um monte. Eu tenho um monte de promessa de Deus na minha vida. E sabe onde elas estão? Aqui. Aqui. Então, se você não tem promessa na sua vida, leia esse livro. Elas estão aqui. Todas as promessas que dizem respeito à minha vida e à sua vida estão aqui. Posso dizer uma para você, que você já deve ter escutado milhões de vezes, mas eu vou dizer uma promessa de Deus para a sua vida. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Você tem essa promessa na sua vida? Então foque nela. Olhe para ela. Viva ela. Experimente ela. Para tornar impossibilidades possibilidades, foque na promessa de Deus. E olha a promessa de Deus para aquela mulher. Quando Elias encontrou com aquela mulher e que ela mostrou para ele a realidade, ela mostrou para ele o que ela tinha. Olha a promessa de Deus para aquela mulher que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14 ao 16, que diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. E agora eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Tenha certeza que Deus tem um grande milagre preparado para a sua vida. Tenha certeza que os planos de Deus continuam de pé na sua vida. Tenha certeza que você não está caminhando a jornada da vida sozinho, sozinha. Tenha certeza que isso tudo que você está vivendo vai virar um grande testemunho, onde o nome de Deus será glorificado na sua vida. E você ainda vai dizer: só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Foque nas promessas. Foque nas promessas. Sabe, tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente. Mesmo que todas as fontes sequem. Mesmo que não haja fruto nas árvores. Mesmo que os currais estejam vazios. Mesmo que não haja colheita, creia nas promessas de Deus, porque as promessas estão acima de todas as circunstâncias e de todas as impossibilidades da sua vida. Deus é fiel e o que Ele prometeu se cumprirá na sua vida. O que é teu, só você receberá. Deus tem um futuro preparado para você. E Ele já foi lá. E Ele volta para te dizer: será tremendo, será extraordinário, será um futuro glorioso. Por isso Deus diz: não temas, viva o processo, foque nas promessas. Tome para você a promessa de Deus como suficiente para você viver o extraordinário de Deus na sua vida. Você lembra de Pedro? Em Mateus capítulo 14, versículo 25 e 29, diz o seguinte, preste atenção. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Não tenha medo. O Senhor disse para Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus Cristo disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe, Pedro não tinha certeza que ao descer do barco ele iria afundar. Mas ele tinha uma promessa. Pedro não caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre a promessa. Grave isso. Devemos caminhar sobre a promessa de Deus.
não sobre as circunstâncias da vida. O nosso caminhar tem que ser nas promessas de Deus. Porque se caminharmos nas circunstâncias, morreremos afogados. Mas se caminharmos nas promessas, caminharemos por cima das circunstâncias. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro recebeu uma promessa de que ele iria andar sobre as águas. Porque Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus Cristo diz: venha. E Jesus Cristo está dizendo para mim e para você nesta manhã: venha, 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 continue, coloque o pé na água, caminhe sobre as minhas promessas, diz o Senhor para você nesta manhã. Venha, venha. Mas interessante é que antes dele dar a promessa para Pedro, para os discípulos, antes dele dar a promessa, ele diz: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: coragem, sou eu, venha. Desça do barco, coloque o pé na água. Coloque o pé na promessa. Pedro, ele não tinha certeza que ao descer do barco ele iria afundar. Ele não sabia. Mas ele tinha uma promessa. E ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a promessa. Então venha. Venha. Sabe, a palavra venha foi sobre a promessa que Pedro caminhou. E não faltará para aquela mulher viúva, foi sobre essa promessa que a mulher fez aquele pão. Percebeu? Eles não caminharam, eles não fizeram sobre a realidade. Eles andaram e fizeram sobre a promessa. O venha de Pedro foi sobre essa promessa que ele caminhou. E o não faltará foi essa promessa que a mulher fez no pão. Ei, você tem promessa para você? Ande sobre ela. Sobre qual palavra você tem andado? A palavra que aponta para as promessas de Deus ou aquela que aponta para as dúvidas? A palavra que aponta para os milagres e para Deus que é soberano ou para aquilo que você está vendo e a sua realidade de vida? Qual palavra você está caminhando? Qual promessa você está andando? Ande com foco nas promessas de Deus. Porque se você andar com foco nas promessas de Deus, você experimentará milagres incríveis na sua vida, porque o que gera milagre é a fé, é o andar, é o se movimentar nas promessas que Deus tem para você. Venha, venha, diz o Senhor. E quarto, último ponto, para finalizarmos esse devocional. Não, ainda tem mais um, desculpa, são 5. Penúltimo ponto, importante, quando as minhas impossibilidades se tornam possibilidades, é quando eu mantenho a minha fé, apesar do caos. Quando eu mantenho a minha fé, apesar do caos. Sabe quando realmente sabemos se temos fé ou não? É quando estamos vivendo o deserto da vida. Então, para as minhas impossibilidades se tornarem possibilidades, eu preciso manter a minha fé, apesar do caos. 1 Reis, capítulo 17, que lemos, versículo 17 e 18, diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Isso é o caos que ela viveu. Ela já tinha recebido o milagre. O azeite e a farinha já estava transbordando. Mas depois de algum tempo, o filho ficou doente e morreu.
Ela reclamou porque ela não entendeu. É natural, mãe. Mas Elias disse para ela: dai minha criança, dai-me teu filho. E ela, com fé, mesmo no meio do caos, ela entregou o seu filho para o profeta. Ele subiu para o quarto onde ele estava hospedado, deitou 3 vezes em cima da criança e ela foi ressuscitada. Eu não sei o que você precisa ressuscitar na sua vida. Eu não sei o que você precisa reaver na sua vida, que por causa de um caos você perdeu. Mas mantenha a sua fé ativa. A nossa fé, ela tem que ser inabalável, porque a nossa fé, ela não tem a ver com as circunstâncias. A nossa fé não tem a ver com o que sentimos. A nossa fé tem a ver com quem Deus é e com quem nós somos. Ele é Pai, nós somos filhos e filhas. Mantenha a sua fé ativa em todos os momentos da sua vida. Isso vai fazer as impossibilidades se tornarem possibilidades diante dos seus olhos. E você glorificará a Deus mais uma vez na sua vida. Amém? E o último ponto, para que você possa entender que as impossibilidades se tornam possibilidades. Quando eu creio que Deus pode fazer coisas maiores do que eu espero. Quando eu creio que Deus pode fazer coisas maiores do que eu espero. Eu te pergunto, como é que são as suas expectativas em relação a Deus? Você tem diminuído Deus e o seu poder, ou você tem engrandecido Deus e o seu poder? Ah, queridos, quando eu acordo de manhã, eu acordo com as expectativas lá em cima, dizendo para Deus: o que eu viverei de extraordinário hoje, meu Deus e meu Senhor? Onde eu verei a tua presença? Onde eu contemplarei o seu milagre? Acorde assim. Acorde assim, com as suas expectativas lá em cima, porque devemos crer que Deus fará muito mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, porque servimos um Deus exagerado. Exagerado. Ele sempre faz a mais. Você pede para Deus A, Ele dá A, B e C. Esse é o Deus que servimos. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 17, agora versículo 19 ao 21. Diante do caos, Elias orou para aquela mulher. Pediu filho para ela. Clamou ao Senhor. E o Senhor trouxe aquele homem, aquele menino, de volta aos braços dela. Porque ele agiu de uma forma muito mais do que ela esperava. Porque ela não acreditava. Ela não acreditava de que o mais ainda poderia acontecer na vida dela. E o menino ressuscitou pelo poder de Deus. Porque o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou àquele menino e ele viveu. Então Elias desceu, levou o menino para sua mãe e disse: seu filho está vivo. E aí a mulher disse: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Para ela ter essa consciência, o filho precisou morrer. Para ela receber mais do Senhor, o filho precisou morrer. Então, queridos, entenda uma coisa: existem circunstâncias na vida que vão te preparar para você receber algo maior do Senhor. Existem circunstâncias na sua vida que você não vai entender, mas Deus está te forjando, te preparando para te dar uma nova consciência de quem Ele é na sua vida. Porque até então, só o azeite e a farinha não ter acabado, ela ainda não tinha tanta convicção do poder de Deus e daquele homem que estava na frente dela como profeta. Mas o filho precisou morrer para ela dizer: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Não entendemos os caminhos do Senhor, queridos. Eu tenho muitas coisas na minha vida que eu não tenho resposta. Muitas.
Tem muitas coisas na minha vida que eu não entendo por quê. Mas em vez de eu perguntar para Deus por quê, eu pergunto para Deus o seguinte: o que o Senhor deseja me ensinar com isso? Eu já cansei de perguntar para Deus por quê, eu não pergunto mais. Eu mudei o meu discurso. Em vez de eu perguntar para Deus por que das coisas, eu pergunto o que? O que o Senhor quer me mostrar, me ensinar, forjar em mim, modificar com isso que eu estou vivendo? Quando eu olho para os problemas da minha vida, eu os enxergo com grandes oportunidades da manifestação de Deus de forma pedagógica na minha vida. E Ele jamais me decepciona. Entenda uma coisa, querido. Quando as nossas possibilidades acabam, começam as possibilidades de Deus. Quando as nossas possibilidades terminam, começa o poder de Deus. Começa as possibilidades de Deus. Entenda uma coisa, não se contente com os milagres passados. Deus ainda tem coisa maior para te entregar. Eu sei que você deve olhar para trás, como falamos ontem, e ver tudo aquilo que Deus já fez. Mas nem se compara com tudo aquilo que Deus ainda fará na sua vida. Então, se você olhar para trás para ver os milagres que Deus já fez na sua vida, olhe para frente e veja que os milagres ainda serão muito maiores do que você já viveu. Amém, queridos? Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E com esse versículo eu termino o nosso devocional. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, queridos, celebre e adore o Senhor, pois quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível vai acontecer. As tuas impossibilidades se tornarão possibilidades diante do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com você. Espero que tenha sido uma palavra para o seu coração, para a sua vida, e que a sua fé possa ter sido fortalecida no Senhor. Tenha certeza de que dias melhores virão. Tenha certeza que nas suas limitações, fraquezas e impossibilidades, Deus se torna presente, agindo ao teu favor. E grandes coisas virão, porque Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de promessa. Deus é Deus de esperança. E Ele jamais, como Ele diz na sua palavra, eu jamais te deixarei e te desampararei. Ele diz para você nesta manhã: venha, venha, caminhe sobre as promessas, ande acima das circunstâncias, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Não temas, simplesmente venha. Que essa palavra te encoraje a caminhar sobre as promessas de Deus. Sobre as promessas de Deus. Venha. Venha com segurança. Sabe, queridos, sabe qual é o lugar mais seguro para mim e para você? É no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para mim e para você é no centro da vontade de Deus, caminhando sobre as promessas, vivendo o sobrenatural, contemplando o extraordinário e vendo as nossas impossibilidades se tornando possibilidades na mão daquele que tudo multiplica, daquele que tudo faz, daquele que tudo transforma, daquele que tudo realiza, porque Ele continua sendo Deus e sempre será Deus. Ele mesmo diz em sua palavra: eu sou Deus e não mudo. Não mudo.
Entenda uma coisa, não há nada que você faça ou que você deixe de fazer que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Nada. Deus, Ele te ama de forma incondicional. Ele te ama de uma forma imensurável. Então, não fique tentando fazer coisas para agradar a Deus no sentido de tentar aumentar o amor. Não. Seja você. Reconheça a sua identidade como filho e filha. Caminhe sobre as promessas. Realize aquilo que Deus te pediu para realizar. Sobre a palavra de Deus, faça o que tem que fazer. E tenha certeza de que Deus sempre estará com você todos os dias da sua vida. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração, para que a gente possa verdadeiramente viver e experimentar a presença de Deus na nossa vida. Eu não sei você, mas eu aqui sinto muito forte a presença de Deus e do Espírito Santo, guiando essa live, nos fazendo viver e experimentar esse grande amor de Deus por nós. Vamos orar. Ore com fé. Ore com fé. A palavra de Deus diz que antes das palavras chegarem em nossos lábios, Deus já está agindo. Deus já está operando. Entenda, Deus ama ouvir a sua voz. Então fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por este novo dia que está começando na nossa vida. Te agradecemos pela Tua presença, que ela é real. Não tem como não sentir a Tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque não somos merecedores de tanta graça, de tanto favor, mas por causa do Teu amor, por causa da Tua fidelidade, somos inundados pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, por nos trazer esta palavra nesta manhã. Uma palavra que nos faz reconhecer as nossas limitações. Uma palavra que faz nos reconhecermos as nossas impossibilidades. E a verdade, Pai, quem somos nós sem a Tua presença? Quem somos nós, Senhor, sem a Tua graça sobre as nossas vidas? Estamos aqui hoje só por causa da Tua graça. Porque se fosse pela vontade própria, não estaríamos aqui. Por isso somos gratos. Porque independente de quem somos, como estamos, independente do que estamos vivendo, o Senhor permanece fiel. E o Teu amor permanece em nós de forma plena e abundante. Obrigado, Pai. Não temos como retribuir tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e ainda fará na nossa vida. Por isso, Pai, receba a nossa vida como adoração. Receba a nossa vida como uma entrega, um sacrifício vivo diante da Tua presença. Que através da nossa vida o Senhor seja adorado. Que através da nossa vida o Senhor seja glorificado. Oh, Pai, que possamos verdadeiramente viver tudo aquilo que o Senhor tem como promessa na nossa vida. E que possamos caminhar sobre as promessas da vida e não sobre as circunstâncias. Que possamos estar com nossos ouvidos sensíveis à Sua voz hoje de manhã, dizendo para cada um de nós: venha, venha, não temas. Que possamos viver e aproveitar os processos da vida, porque o Senhor está nos processos da vida. Não existe nenhum momento, não existe nenhum segundo sequer que o Senhor não esteja conosco. Que possamos contemplar os processos para viver a plenitude de vida com o Senhor. Por isso, Pai, nos encoraja, nos reanima, nos fortaleça na Tua presença e nos faça andar sobre as promessas de uma forma inabalável. Eu sei que dias ruins virão, eu sei que dias maus existem, mas estamos firmados na rocha que é o Senhor. E nada pode nos parar, porque estamos caminhando
na direção dos planos que o Senhor tem para nós. E iremos até o fim, porque nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, somos daqueles que permanecem, daqueles que vão até o fim, porque sabemos que o final será muito melhor do que o início do processo. Por isso, Pai, te agradecemos por o Senhor não ter desistido de nós. Obrigado. Obrigado por todos os dias nos trazer uma palavra, porque é na Tua palavra que somos fortalecidos, porque é na Tua palavra que é gerado em nós vida e vida em abundância. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, abençoe em tudo, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, os abençoando em tudo. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém da Tua vontade e que eles possam experimentar, viver, mesmo dentro das impossibilidades da vida, que eles possam viver todas as possibilidades que há no Senhor. Usa, Pai, tudo aquilo que eles já têm na mão deles. Usa aquilo que eles já têm e faça o milagre acontecer. Que eles possam ter a disponibilidade de entregar o que eles têm em Tuas mãos, para que o Senhor devolva de forma multiplicada e abundante. Porque é o Senhor que opera, é o Senhor que faz. Obrigado, Pai. Abençoa a sua casa, a sua família, os seus filhos, que eles possam ser extremamente abençoados onde eles estiverem. Eu sei que basta uma palavra Tua, um toque Teu, e tudo se transforma, tudo se faz novo. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por aqueles que estão online depois, assistem depois essa live. Os abençoa, que esta palavra seja vida no coração deles, e que eles possam ser transformados por ela, e que eles possam praticar, e que eles vivam as impossibilidades e enxerguem que elas são oportunidades para que o Teu milagre, o Teu agir, seja feito na vida deles. Obrigado, Pai, obrigado por este novo dia, obrigado por estar conosco, obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor. Continue conosco, Pai, que ao chegar no final da vida, no final do dia, possamos dizer obrigado, pois até aqui o Senhor nos ajudou e nos guardou. Nos direciona nesta manhã, nos faz caminhar sobre as promessas, e dessa forma Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Obrigado. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus vos abençoe. Que esta palavra seja rema, vida para vocês. Amém? E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de novo, de manhã, trazendo mais uma palavra, mais um alimento de Deus para o nosso coração. Continuamos firme aí na nossa leitura anual. Hoje vamos começar o livro de Josué. Ontem terminamos Deuteronômio e hoje vamos começar Josué. Já estarei gravando os 3 primeiros capítulos, estarei postando aí no grupo, que possamos continuar firmes, alicerçados e caminhando na promessa de Deus. Não caminhe nas circunstâncias, não, caminhe nas promessas. Ande nas promessas de Deus, porque Deus tem muito mais daquilo que pensamos e imaginamos para nos entregar. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem aqui sempre, junto comigo. Amo vocês em Cristo e vamos continuar firmes no Senhor. Obrigado, Gi. Que Deus os abençoe e até amanhã. Fica com Deus.